Afinal, será que a gente tem como juntar a ética kantiana com o pensamento estoico? Será que dá certo? Será que dá bom? O que eles têm em comum, Kant, os estoicos? O que eles têm de diferente? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Então, essa pergunta, esse pedido de relação, ele veio aqui nos comentários de um vídeo, na verdade no comentário da leitura que a gente está fazendo semanalmente sobre a fundamentação da metafísica dos costumes, de um leitor que o nome dele é impronunciável, eu confesso. Eu não consegui aqui ler, porque é um... Vou chamar ele de usuário 8Q, né? E depois tem um nome bem uma junção de palavras. E ele pede, fala, professor, poderia fazer um vídeo relacionando a Kant, relacionando Kant e o estoicismo? Bom, então eu vou fazer esse vídeo aqui para este, digamos, membro aqui, inscrito aqui no canal, que não se identificou, e a gente vai tentar aqui entender o que nós temos em comum e o que nós temos diferente, tanto nos estoicos como para Kant. Aqui para os estoicos eu peguei até esse box que eu ganhei de presente. Já indico que não é um bom box aqui do EdPro, mas é muito famoso. Nesse box aqui nós temos o manual de Epiteto, o Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, e também as meditações de Marco Aurélio. E aqui a gente já começa a dizer um pouquinho sobre o que é estoicismo. Bom, para você que não sabe o que é estoicismo, o estoicismo é uma filosofia que nasce com Zenão de Cítio no século 3 a.C. Então, e não é só Zenão, nasce com Zenão de Cítio e passa por outros filósofos, como por esses três aqui que eu acabei de mencionar e vários outros também que eu não mencionei. Mas eu acho que, por exemplo, o Sêneca e o Marco Aurélio são os mais famosos, assim. Mas vamos lá. E o que o estoicismo preza ou prega? Qual é a filosofia estoica? A filosofia estoica ela é muito mal falada. Na verdade é essa. Ela é muito mal falada e muito mal estudada também. E a filosofia estoica tem uma base lógica, uma base física e uma base ética. E normalmente as pessoas focam muito na ética. E a ética estoica parte como pressuposto do seguinte, que você tem que entender a ordem da natureza, a ordem do cosmos, a ordem cósmica, pois, entendendo a ordem cósmica, entendendo como é a natureza e fazendo julgamentos certos sobre a natureza, você irá sofrer menos e, por consequência, irá atingir a eudaimonia, a felicidade. Traduz, Felício, resume aí o estoicismo para mim. Bom, o estoicismo, então, é a corrente filosófica que nasce lá no mundo antigo, na Grécia Antiga, no século 3 a.C., vai encontrar um solo fértil em Roma, e prega, então, que a virtude, você consegue, por meio da virtude, por meio do exercício racional, atingir a virtude, e essa virtude, fazendo julgamentos corretos, você vai sofrer menos. É bem essa ideia que o estoicismo nos diz, nos corresponde. Quer dizer, a ideia de que um bom exercício filosófico da razão para entender como o mundo funciona, para entender como as coisas são, esse exercício filosófico faz a gente sofrer menos. Tem, por consequência, o menor sofrimento humano e, obviamente, por consequência, a nossa felicidade. E até muitos... o Sêneca mesmo vai dizer isso, né? Ele vai tentar diferenciar que um princípio básico é a gente dividir as coisas entre aquelas que estão ao nosso alcance e aquelas que não estão ao nosso alcance. E, normalmente, a gente sofre muito por coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo mais tranquilo, que é muita gente sofre porque no final de semana choveu, aí que você queria ir na praia. Olha, meu amigo, chover e não chover não depende de você. Então você está sofrendo por coisas que não dependem de você. Então você está sofrendo por uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Não depende de você fazer sol ou chuva. E a mesma coisa a gente pode ir por outras esferas da vida. Às vezes o seu namorado, sua namorada te largou. Olha, não depende de você, né, em certa medida, que ele te ame, né? Quem dera se fosse assim. Então não sofra tanto assim, faça aquilo que está ao seu alcance, mas se ele te largou, se ela te largou, olha, calma, isso não depende de você. Então você está sofrendo por algo que não depende de você. Você fez o possível e agora não depende mais de você se ele ficar ou não. Então veja que o núcleo do pensamento estoico é esse, o núcleo de uma ideia de que você entende bem a natureza, como a natureza das coisas, usando a razão, e assim você vai ter virtude e sofrer menos. Por outro lado, nós temos também o pensamento deste filósofo alemão chamado Immanuel Kant,
que é o filósofo iluminista, um filósofo do período moderno, do século XVIII. E aqui, então, a gente tem um universo de espaço entre os dois. Pro Kant, o Kant também acha que você deve agir corretamente no mundo. Então, pro Kant, a única forma de você agir corretamente, agir é agindo conforme a razão e, obviamente, por dever. A razão, né, por meio de um imperativo categórico, você vai ali para Kant pensar racionalmente e saber o que é certo e o que é errado racionalmente. Então veja que tanto o estoicismo quanto Kant, tanto o estoicismo como Kant, vão colocar um grande peso na razão, na razão para nosso agir no mundo, para nosso agir no mundo. Porém, isso aqui é algo que eles têm em comum, né? Eu vou falar daqui a pouquinho das diferenças. Mas aqui, antes de eu falar das diferenças, dos poréns, vamos focar aqui no que eles têm em comum. O estoicismo, então, prega o uso da razão, do pensamento racional, do logos, do exercício filosófico, como uma via para você sofrer menos, para você fazer o que é correto. Uma via, e também fortalece o papel do indivíduo, né? Isso é bem interessante do estoicismo. O indivíduo, no estoicismo, ele é um núcleo forte do estoicismo no exercício do indivíduo, exercício individual de raciocínio. Diferente, por exemplo, de Aristóteles e de Platão, que colocavam na polis, muitas vezes, o fruto da ética. Mas isso é outro papo. Kant também vai, assim como os estoicos, fortalecer a ideia de indivíduo, de um sujeito, e também o uso da razão. Então, isso eles são muito próximos. Mas onde é que eles se separam? Aqui é importante dizer. Primeira coisa, para os estoicos, você ser ético, você agir eticamente, seria agir em conformidade com a natureza. E para Kant, não. Para Kant, se a gente agir em conformidade com a natureza, a gente se mata. Então, essa conformidade com a natureza, para os estoicos, é o que faz você não sofrer. Para Kant, não. Se você agir conforme a natureza, você vai sofrer. Porque a natureza humana, as paixões humanas, nos levam ao sofrimento. Então, aqui, a gente tem um uso diferente de razão. Para Kant, é a razão, e isso está muito explícito, por exemplo, numa obra que a gente leu aqui, na obra O que é Esclarecimento, daqui a pouco, a razão esclarecida, é o que te afasta da menoridade da razão e você não vai se deixar levar pelos sentimentos, pelas paixões, né, pela natureza. Já para os estoicos, o uso filosófico da razão vai fazer você juntar ali as paixões, a natureza humana, à natureza do cosmos. Para os estoicos, é como se houvesse uma harmonia entre a natureza do cosmos e a natureza humana. Só há dor quando a natureza humana e a natureza do cosmos estão separadas. Então, o pensamento filosófico meio que junta as naturezas e você não sofre. Pro Kant, isso não faz nenhum sentido. Ficou ali para trás, depois eu pego. Então, aqui a gente tem um primeiro diferencial, que é o papel da natureza. Para Kant, como eu disse aqui nesse livro, O que é Esclarecimento, ele é muito claro, mas também outros, você tem uma diferença notória do papel da natureza. O Kant, ele quer que você pense, tenha um raciocínio esclarecido para fugir da sua natureza. E mais, o Kant coloca um papel muito importante na educação. A educação vai ser extremamente importante para você sair dessa menoridade da razão, que é uma menoridade atrelada aos sentimentos, à natureza humana, que é egoísta, que se deixa levar pelos sentimentos, e tenha um agir correto, né? Inclusive, se você quiser, eu vou avisar isso, se você quiser saber mais sobre esse livro aqui, se você quiser ter uma leitura desse livro aqui na íntegra, com um professor de filosofia te explicando tintim por tintim, vou fazer aqui o meu jabá, que é um jabá muito interessante, e aí eu vou precisar falar disso, que é o seguinte: nós temos nossa biblioteca filosófica. Na nossa biblioteca filosófica você tem aqui, ó, leituras estoicas e também tem leituras contemporâneas e políticas. E dentro aqui da biblioteca, além dessas trilhas aqui estoicas, platônicas, contemporâneas e políticas, você pode, por exemplo, pegar esse livro que está na minha mão. Aqui, ó, olha aqui, O que é Esclarecimento, do Kant, e ler. São 3 aulas de 1 hora aqui, com muito conteúdo explicando a filosofia do Kant. Além disso, também tem um curso, por enquanto, grátis aqui para você, sobre introdução ao estoicismo, além de vários livros
estoicos sobre a brevidade da vida, o Enchiridion, né, que é o manual de Epiteto, para você se desfrutar aí das melhores leituras que existem no mundo da internet. Melhores leituras filosóficas, obviamente. Só para fazer meu jabá, agora a gente já volta. Felício, para além da diferença entre natureza, há uma outra diferença para Kant? Há uma diferença que eu acho central. E ela é difícil de entender, talvez você só entenda a fundo entrando na nossa biblioteca e olhando nossa leitura sobre este livro aqui, que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Mas vamos lá. Para o estoicismo, pegar aqui o Epiteto, o manual de Epiteto, você tem que ser ético, tem que usar a razão para ser feliz. Para ser feliz. O objetivo máximo do estoicismo é te levar à felicidade. O objetivo máximo de você ser ético, de ser virtuoso, é atingir a felicidade. Para Kant, não. Para Kant, não. Kant vai dizer que você vai ter que ser ético, fazer o que é certo, porque isso é certo. Isso não é garantia de felicidade, isso não é garantia de nada. A ética, para Kant, a razão, é um fim em si mesmo. Ela não vai estar ligada à sua felicidade, ao prazer, às consequências, o que é útil, nada. Porque senão Kant diz que isso é um problema. Porque a felicidade ela é relativa e, além disso, ela é uma postura egoísta. Então quer dizer que você é ético pensando só na sua felicidade? Isso seria uma postura egoísta. E Kant diz que o que é certo é um fim. A ética, o que é certo, o dever é um fim em si mesmo, um fim absoluto. Então Kant vai dizer que, olha, você tem que não roubar, não porque isso te deixa feliz, é uma virtude que te deixa feliz. Não, você não vai roubar porque isso é errado e ponto. Isso é errado em ponto. Você não tem que agredir uma mulher, não porque isso é virtuoso, isso vai te deixar feliz, isso está de acordo com a natureza. Não, para Kant, porque isso é errado e ponto. Isso é Se você vai ser não feliz, isso não interessa. Um exemplo que eu também sempre dou é, para Kant, você não tem que não trair a sua esposa, o seu marido, porque isso é uma virtude, a sua virtude você pensou e chegou à conclusão que isso vai te deixar feliz. Quer dizer, então que se você ficasse feliz traindo sua esposa, você trairia? Pra Kant, não. Independente se você vai ser feliz ou triste traindo sua esposa, independente se a traição vai ser com a Isis Valverde ou com o Cauã Raymond, não importa. Pra Kant, trair é errado e ponto. Isso está, sobretudo, no seu imperativo categórico. O que é certo pra Kant, independente das consequências. E aqui a gente tem outra diferença dos estoicos para Kant, né? E aqui a gente tem realmente que toda a ética antiga vai ter a felicidade, a eudaimonia como um princípio, como um telos, como diria Aristóteles, como uma finalidade da ação. Então, para os antigos, você age eticamente buscando a felicidade. Para Kant, não. Para Kant, você tem que agir eticamente porque a razão assim o diz, independente se isso vai te deixar feliz ou não. Independente. Você é tem a maioridade da razão para saber o que é certo, independente se isso vai lhe trazer boas coisas ou não. Né? Faça o que é certo, independente das consequências. Essa é a visão kantiana. E se você quiser saber mais, tanto sobre Kant como sobre os estoicos, eu já dei a dica. Vai lá na nossa biblioteca filosófica, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e saiba mais profundamente sobre essas duas filosofias que são sensacionais. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.